Mesmo que as lutas sejam grandes, grandes demais, precisamos nos manter firmes. É o último, tá, Gilberto? Mesmo que as lutas sejam grandes demais, precisamos nos manter firmes. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei das tuas angústias, eu não sei das tuas dificuldades, eu não sei dos teus temores, eu não sei dos teus medos, eu não sei o que você tem vivido, ou alguém perto, próximo você tem vivido. Mas por mais difícil que seja, por pior que seja a situação, você não pode desistir. Você precisa se manter firme. Por isso, segundo aos Coríntios 4,16, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o que Paulo está falando? Ele está explicando. Sabe por que a gente não desfalece? Sabe por que nós não desfalecemos? Porque ainda que o nosso mundo exterior, ainda que as circunstâncias, ainda que as realidades sejam terríveis e capazes de nos corromper, capazes de nos afligir, capazes de nos desestruturar, mas o nosso interior, ele vai se renovando diariamente. Paulo está dizendo, olha, tudo pode estar ruim, pode haver uma pressão tremenda sobre a nossa vida, pode haver uma pressão mesmo quase querendo nos esmagar, mas quando nós vamos para o esconderijo do Altíssimo, quando nós vamos para a intimidade com Deus, o nosso interior, ele se renova. E aí eu quero que você entenda o seguinte, a tua maior força não é a física, a tua maior força é a interior. Essa realiza muita coisa. O que você mais precisa é ter a tua alma fortalecida no Senhor. O teu espírito e a tua alma precisam se fortalecer no Senhor. E aí você vai ser capaz de realizar grandes feitos. Por mais que as dificuldades elas venham e te assolem e te açoitem, o teu interior, ele se renova, ele se fortalece diariamente em Deus. Quando você começa a pegar a Bíblia para ler e meditar e deixar Deus falar contigo, vai te saltar cada coisa tremenda dali que vai te renovar. Amém ou não amém, amados? Quando você começa a olhar para a Bíblia e olhá-la como a fonte de vida, a Bíblia é a fonte de vida para você, vai te saltar tanta coisa tremenda dali de dentro. Deus, ele vai ministrar o teu coração como está ministrando nessa noite. Deus fala com você nessa pregação, mas Deus também fala com você em uma canção. Deus também fala com você quando você lê a Bíblia. Deus fala com você de diversas formas. E isso vai fortalecendo o teu interior. E se o teu interior se mantém firme, então, amados, você vence as pressões da vida. Amém? Você vence. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então aquele que foi açoitado várias vezes, o apóstolo Paulo, que foi açoitado várias vezes, apedrejado, humilhado, preso, aquele que passou privações, como ele fala, sem viver privações, mas sem viver abundância também. Aquele que viveu várias privações. Ou seja, Paulo que muito sofreu por causa do Evangelho. Paulo que sofreu como nenhum outro por causa do Evangelho. Ele está chamando todo o seu sofrimento de leve e momentânea tribulação. E nós hoje, especialmente as gerações de hoje, qualquer coisinha quer morrer, né? Qualquer coisinha está deprimido, qualquer coisinha está ansioso, qualquer coisinha derruba essa geração que está aí. Paulo, tudo que ele sofreu, ele vai chamar isso de uma leve e momentânea tribulação apenas. As besteirinhas que eu sofri não são capazes, porque elas produzem
para nós um peso eterno de glória muito excelente. Todas as dificuldades que você enfrentar, elas se transformam em glória. Quanto mais adversidade, quanto mais luta, quanto mais dificuldade você enfrentar, maior será o peso da glória sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que quer alcançar lugares altos, mas não quer pagar preço nenhum. Tem gente que quer alcançar lugares distantes, longínquos, mas não querem, não estão dispostas a entrar no deserto. Se você quer coisas grandes, esteja disposto a grandes sacrifícios, a grandes esforços. Então, nós precisamos nos fortalecer em Deus para que possamos atravessar esses desertos. Amém ou não amém? Quanto mais luta, quanto maior for a dificuldade, quanto maior for o obstáculo, quanto mais você tiver que resistir, maior será o peso da glória na tua vida. Seja a glória de Deus, seja o galardão de Deus na eternidade, ou seja, a glória mesmo nessa terra. Então, amado, não reclame das dificuldades. Viva e vença as tuas dificuldades. Posso ouvir um amém? É isso que Deus quer de você. Então, assim, você não vai desistir, tá? Segundo Reis, para finalizar, 13, 14 ao 19. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma agora as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Então Eliseu estava doente. O profeta Eliseu estava quase morrendo. O rei Jeoás foi até ele e vê a situação, vê que realmente Eliseu, o profeta, estava morrendo. E ele se lamenta pelo estado de Eliseu. Naquela época, os sírios eram os grandes inimigos, tanto de Israel quanto de Judá. Aquilo que os filisteus foram anteriormente, agora eram os sírios. Viviam em guerra, eles tinham exércitos fortes. A paz em Israel e Judá era frequentemente abalada por causa dos sírios. E o profeta Eliseu, ele fala para o rei pegar o arco, a flecha, e atirar pela janela. E ele pega o arco, a flecha, e atira pela janela, em tiro livre. E então ele declara: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Uma palavra profética. Depois, o profeta Eliseu, ele fala: agora pega de novo o arco e a flecha. Agora você começa a atirar as flechas no chão. E ele vai e começa a atirar. Né? Pega o arco, né? Pega a flecha, põe no arco e solta no chão. Eliseu fala: muito bem, vai lá, vai mais. Mas o rei está olhando e não está entendendo nada. O rei está se achando um bobo fazendo aquilo. Tirar uma flecha no chão? Tudo bem. Ele vai lá e pega outra e atira, estica e atira novamente no chão. Ele fala: isso aí.
Muito bem, vai lá de novo. Ele, de novo. Ele pega e atira. E Eliseu fala, vamos lá. Novamente. E ele vai a terceira vez. Eu não sei se já estou na terceira ou na quarta, mas ele vai até a terceira vez. E a Bíblia fala que Eliseu, ele fica indignado com o rei. Aí no primeiro momento você fala assim, mas é como se fosse um sorteio, tipo, como é que o rei vai adivinhar que tinha que ser uma, ou duas, ou três, ou 10, ou 5, ou 6? Qual o critério do rei para poder atirar as flechas? Porque Eliseu fica indignado e fala, você só atirou 3 vezes. Você deveria ter tirado mais. Se fossem 5 ou 6, você eliminaria os teus inimigos. Eu fico imaginando o seguinte, Eliseu mandando ele lançar a flecha, e ele não entendendo aquilo, e já, chega, vai, tira, para com isso. E ele, o rei, querendo parar, em um sinal de desobediência à palavra do profeta, em um ato de desistência. Ele para de lançar as flechas. Ele acha aquilo cansativo. Ele acha aquilo uma estupidez. E ele para de atirar as flechas. Por isso que Eliseu vai se indignar. Porque eu poderia falar o seguinte, na verdade, ele pegou e atirou por conta própria 3 vezes, e aquilo foi um sinal de Deus, de que só 3 vezes ele atirou, então ele não iria eliminar seus inimigos. Mas isso não daria a Eliseu o direito de ficar indignado. Porque a gente só fica indignado de algo que a gente sabe que a pessoa sabe que deveria fazer e não faz. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu só posso ficar indignado quando eu falo, olha, faz assim, assim, assim. Você entendeu? Ah, entendi. E a pessoa faz de outra maneira. Fulano, eu já falei, é dessa maneira. E a pessoa faz de outra maneira. Fala, meu Deus! Ô, cabeçudo! Não te falei que é dessa maneira? Aí você fica indignado, é ou não é? Quando uma pessoa tem a instrução, uma pessoa sabe como fazer e não faz. Isso gera indignação. Agora, quando uma pessoa não sabe o que tem que ser feito, como que você vai se indignar? Então eu fico imaginando o profeta Eliseu mandando tirar as flechas e ele querendo parar. Ele fala, chega, tá bom. Ele de repente imaginando que Eliseu, por estar doente, ele estava tendo alucinações, falando coisa com coisa, porque não havia nenhuma lógica naquela atitude, não havia nada lógico, racional em atirar flechas ao chão. E Eliseu fica indignado. Eliseu fica indignado porque o rei sabia que tinha que lançar mais flechas. Provavelmente porque Eliseu estava dando o comando e ele decidiu interromper os comandos de Eliseu. E Eliseu fala, você, se tivesse lançado 5 ou 6, então não havia uma numeração exata. Não era 7. O número da perfeição, da completude. Ah, mas 5 ou 6, mais vezes. Você não poderia ter parado enquanto eu não mandasse você parar. Você parou por conta própria. Amados, muitas vezes a nossa bênção, a nossa conquista, a nossa vitória não é completa, porque nós paramos no meio do caminho. Deveriam ser 5 ou 6 flechas, foram só 3. Quantas flechas você tem atirado na terra? Deus continua falando com você como fala hoje, para você continuar atirando, atire, atire, atire. Continue ferindo, ferindo, ferindo a terra. Não pare, vai, continue. Continue pegando a tua flecha. Continue esticando o arco, esqueci a palavra agora, né? Esticando o arco. Continue. E às vezes nós, para quê? Não vale a pena, besteira. Já me esforcei demais, já lancei flechas demais no solo. Estou cansado, chega. Isso não serve para nada. Isso não vai dar em nada. Para. Mas Deus está falando, continue. Caminhe mais um pouco. Continue, vai andando.
E às vezes nós paramos na hora que Deus não disse para pararmos. Eliseu era a boca de Deus, porque Eliseu era profeta. Amado, não pare antes do tempo. Amém ou não amém? Diga para o teu vizinho, não pare antes do tempo. Não pare antes de tempo. Porque o teu garantidor está lá do outro lado, olhando para você e falando, vem, vem, vem. E aquele que te chama, aquele que liberou a palavra, é aquele que te garante, é aquele que garante o teu sucesso. Fica em pé nessa hora, diante do Senhor, em o nome de Jesus, porque nessa noite o Senhor está garantindo o teu sucesso, porque nessa noite o Senhor está garantindo a tua vitória, porque nessa noite o Senhor está liberando a palavra de sucesso para a tua vida,